Bom dia, crianças. O mundo de antigamente. De acordo com os historiadores e os arqueólogos, o domínio da produção do fogo foi um dos principais avanços da humanidade, colaborando para o desenvolvimento da raça humana. Então, o que acontece? Quando eles descobriram fogo, eles conseguiram dominar o processo da raça humana, quer dizer, conseguiram dominar o seu desenvolvimento. Porque a partir dali eles controlavam o fogo na hora que eles quisessem, né? Uma das mais importantes descobertas dos primeiros grupos humanos foi o controle do fogo. Isto é, como acendê-lo para usá-lo no cotidiano. Até então, o ser humano só conseguia obter fogo por meio de algum fenômeno da natureza, como um incêndio na mata causado por algum raio. Nessa época, por descobrirem o princípio do fogo, nossos ancestrais eram obrigados a manter uma brasa sempre acesa. Desse modo, poderiam fazer fogo na hora que bem entendesse. Então, automaticamente, eles guardavam o fogo para quando eles precisassem, protegiam essa brasa para poder usar na hora que eles precisassem. Existem 3 teorias, né? A primeira teoria é que o Homo erectus foi o primeiro ancestral do homem moderno que controlou o fogo. Ninguém tem essa teoria exatamente foi essa, né? Não, é uma história, né? Isso aí é uma história contada de boca em boca, escritas mesmo são muito poucas. Tem a teoria da Idade Média, que por volta do século XVII foi dominada. Flogístico, o fogo era pedra, ou liberação desse elemento. E também a terceira, que surgiu na Idade Média, que os alquimistas, uns curiosos da química, afirmaram que o fogo era um elemento básico justamente, juntando a terra, mais a água, mais o ar. Então essas são as teorias do surgimento do fogo. Ninguém sabe ao certo qual é a verdadeira. Eles usavam o fogo para sua proteção, né? Eles tinham medo dos animais, do frio, para cozer os alimentos e etc. Bom, falamos do surgimento do fogo, da Idade Média, né? E agora vamos falar da agricultura. Como surgiu a agricultura? Os pesquisadores acreditam que os primeiros grupos humanos costumavam dividir a tarefa de encontrar os alimentos. Os homens caçavam, usavam ferramentas e animais feitas com ossos, pedras e madeira, enquanto as mulheres coletavam frutos, raízes e folhas e comestíveis e medicinais. Quer dizer, as mulheres elas iam para a mata caçar as coisas de comer, enquanto os homens iam caçar os animais, certo? As mulheres ponhavam ervas, que essa erva era para alimentar e para curar. Curar, que eu digo, era para fazer remédios, né? Elas também faziam cesto de palha com as quais transportavam o que coletavam. Então pegavam palha também na mata, isso as mulheres. Construíam cesto para usar como bolsa, sacolas, né? Na época. E por isso que alguns estudiosos sugerem que tenham sido as mulheres as responsáveis pela descoberta da agricultura. Isso aconteceu exatamente porque elas passavam grande parte do tempo observando o conhecimento e comportamento das plantas e semente. As mulheres devem ter notado que as sementes transportadas pelo vento ou por pássaros e insetos brotavam na terra, gerando novas plantas. Então, o que acontece? As mulheres muito observadoras daquela época, desde aquela época, né?
perceberam isso e começaram elas a plantar essa semente. Essa é uma teoria, não é uma coisa verídica, certo? Tudo começou na África. De acordo com os estudos desenvolvidos por pesquisadores que buscam entender a origem da humanidade, os primeiros seres humanos viveram no continente africano. A família dos hominídeos, é uma palavrinha meio difícil, foi muito provavelmente a que deu origem aos seres humanos atuais. Havia vários tipos de hominídeos, todos eles possuíam aparência já bem semelhante à dos seres humanos atuais. Eles andavam eretos, usavam armas para caçar e pescar, cozinhavam vários tipos de alimentos e eram herbívoros e carnívoros. O que é herbívoros? Come somente folhas, né? Isso, a gente vê isso em ciências. E carnívoro come somente carne. Eles eram as duas coisas. Tanto comiam folha quanto comiam carne. Outra característica comprovada pelos estudos é que eles possuíam cérebro menor que o de um ser humano moderno. Quer dizer, nossa cabeça, o que tem dentro da nossa cabeça, o cérebro, deles era um menorzinho. Como que eles descobriram isso? Estudando o esqueleto, né? Estudando os ossos, as coisas encontradas nas escavações, esses historiadores. Não há um consenso entre os cientistas para a causa do desaparecimento da espécie dos hominídeos. O mais provável é que ao longo dos milhares de anos seguintes tenham sofrido sucessivas adaptações, dando origem à família do Homo sapiens. Homo sapiens é o qual nós pertencemos. Vamos falar agora sobre os nômades e os sedentários. Povos nômades e povos sedentários. Você já ouviu algo sobre essas diferenças, formas de vida? Os nômades, eles gostam de viajar, andar. Eles param no local e ficam no local por um período. Depois, eles desmontam todo o acampamento e vão para outro local. Geralmente eles ficam no local até acabar a comida ali, né, naquele ambiente, eles cansarem daquele ambiente. Aí vão procurar um outro local. São grupos nômades. O grupo nômades de hoje, que a gente pode mais falar sobre eles, são os ciganos, né? Os ciganos não têm uma moradia fixa. Eles ficam andando e procurando sempre um local diferente. Então tá aqui, ó. Na figurazinha ali tá escrito: os nômades são aqueles que não possuem uma habitação fixa, vivem permanentemente mudando de um lugar para o outro, né? E os sedentários? Povos sedentários são aqueles que fixam a sua residência no local, fazem sua plantação, sua coleta e criam seus filhos e vivem a sua vida ali. O sedentarismo hoje tem duas afirmações para essa palavra. Sedentário é aquele que fica no mesmo lugar, não sai do lugar. Hoje, sedentários também significam pessoas que não fazem exercício físico, né? Pessoas que não vão à academia, ficam sentadas sempre no mesmo lugar, não gostam de fazer exercícios. Então vamos ver aqui, ó. Percebemos então que o modo de vida dos nômades é o contrário ao dos sedentários. Lembre-se que o dicionário Aurélio possui uma definição para a palavra sedentário, que diz que é alguém que alguém que tem habitação fixa, certo? Só que, olha só, as pessoas hoje falam assim, ó: você está muito sedentária, pois fica o dia inteiro sentada.
O dicionário confirma isso. Tem 2 significados possíveis para essa palavra, que está comumente sentado, que se movimenta ou se exercita pouco. Atualmente, o termo sedentário refere-se a alguém que não tem uma vida saudável, pois não faz atividade física, não é mesmo? Então, a pessoa hoje em dia sedentária é isso. Mas não se esqueçam que nós levamos uma vida sedentária porque temos o quê? Abrigos fixos. Não vivemos por aí, né? Ah, hoje eu não quero mais morar aqui não, vou morar em Campo Grande. Ah, hoje eu vou morar em Realengo, amanhã eu vou morar em Realengo. Não. Nós temos nossas residências fixas. Mesmo quando pagamos aluguel, ficamos por um período no mesmo lugar. Né? Pessoas que pagam aluguel, ainda não têm sua casa própria, ficam num período por um bom tempo, depois passam para outra casa. Isso pode até ser uma pessoa nômade, né? Mas permanece um bom período no local. E também sedentário a parte da pessoa que não quer saber de fazer um exercício. Ok? Espero que tenha ficado bem claro para vocês essas diferenças. É a mesma palavra com 2 significados.